esses que nos vêm abençoar por meio do Ivanildo, né? Ele possa trazer a boa nova por meio de suas palavras, para que a gente possa refletir e colocarmos em prática assim que possível, né? Que Deus nos abençoe e nos ilumine, porque o nosso Mestre Jesus já havia nos afirmado que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, ele estaria presente. Na confiança nesse Mestre, da nossa parte nós iniciaremos essa live, essa reunião, mesmo que virtual, mas com o coração cheio de júbilo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. E não vos deixeis cair em tentações, mas livra, Mestre, de todos os males. Porque o maior dos males, Senhor, andamos longe da vontade de ti. E a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. A palavra é sua, por Jesus. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso aqui nos encontrarmos mais uma vez, mesmo que de forma virtual, nesta sala virtual ou salas virtuais, porque estamos aqui neste momento, além de uma sala virtual no Zoom, do Degraus de Luz de Itaquera, São Paulo, Brasil. Aqui também nos encontramos em meu perfil no Facebook, também realizando esta transmissão. Agradeço imensamente por mais esta oportunidade e não podemos deixar de agradecer, em primeiro lugar e acima de tudo, a Deus pela vida. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês que aqui se fazem presentes, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos compartilhamentos, pela companhia. Muito obrigado de aqui nos encontrarmos juntos para estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje aqui nos encontramos, conforme a proposta para este momento, para falarmos um pouco de educação espiritual, conforme nós encontramos no Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item de número 12, uma mensagem belíssima do Espírito Adolfo, e também em uma maravilhosa mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, que nós encontramos no livro da Esperança, no capítulo de número 17. Então hoje as nossas reflexões terão como base, em primeiro lugar e acima de tudo, no Evangelho do Senhor Jesus. Então, começando as nossas reflexões, encontramos nas palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, anotações do evangelista Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 3, em que Jesus disse àqueles irmãos daquela época que se encontravam com ele lá no monte, e a todos nós, porque até hoje estamos ouvindo e ouviremos pela eternidade estas palavras de Jesus ecoando em nossos ouvidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então assim nos fala Jesus sobre esta necessidade de buscarmos constantemente esta condição de pobreza espiritual. Esta pobreza que Jesus aqui está falando é aquela pobreza de orgulho, aquela pobreza de arrogância, aquela pobreza de prepotência, vaidade e assim sucessivamente, e que possamos nos tornar ricos em fraternidade, ricos em educação espiritual, ricos em amor verdadeiro, ricos em tudo de bom que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus nos mostra.
que possamos ser verdadeiramente humanos. Isto é o que nós precisamos buscar constantemente, porque sem sombra de dúvida, não adianta seguirmos uma religião A, B, C, Y ou Z se não alcançarmos a condição de humanidade. E aqui nós encontramos nas palavras de Adolfo, anotações que Kardec trouxe aqui para este item de número 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem recebida em 1862, em que Adolfo começa nos chamando a atenção da seguinte maneira, que é exatamente a frase que Emmanuel traz em destaque no início do capítulo 17 do Livro da Esperança, para falar acerca de cultura. Então Adolfo começa nos dizendo o seguinte: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre as vossas cabeças? Então aqui Adolfo nos chama a atenção, por que nós lamentamos? E aí ele faz na forma de um questionamento, por que lamentais as calamidades que você mesmo, que nós mesmos trazemos para a nossa vida, amontoamos sobre as nossas cabeças devido às escolhas equivocadas que estamos fazendo ao longo da nossa trajetória? E ainda ele diz na sequência: menosprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. E ainda ele acrescenta que a inquietação torna-se geral. Então, em 1862, aqui Adolfo já falava de uma certa inquietação. Imaginemos nos dias de hoje quanta inquietação. Então, aqui ele fala que a inquietação torna-se geral. A quem culpar, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Em 1862, ele já falava acerca dessas escolhas nossas equivocadas em querermos esmagar uns aos outros ao invés de amparar, ao invés de acolher através desta chamada educação verdadeira, educação espiritual. Porque conforme nos chama a atenção Emmanuel, e lá no livro de Emmanuel, que é composto de questões assim como o livro dos Espíritos, o livro O Consolador, lá existe questionamento para Emmanuel acerca de educação e acerca de instrução. E Emmanuel nos fala de uma forma muito clara que há uma diferença enorme, assim como o Espírito Joana de Ângeles, uma diferença enorme entre educação e instrução. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, de instrução intelectual. Esta instrução que nós alcançamos nas escolas oficiais, nas faculdades, universidades oficiais aqui da Terra. Mas, acima de tudo, nós precisamos de educação, esta educação espiritual, porque muitos de nós já tivemos oportunidades de buscar e alcançar a chamada instrução intelectual, mas desacompanhada de educação. Então precisamos, conforme nos fala Emmanuel, desenvolver as duas asas. Então aqui este espírito amigo ainda nos diz o seguinte: não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? Então aqui ele questiona desta forma. Primeiro ele faz uma afirmativa que nós não podemos ser felizes sem benevolência, conforme Jesus nos falou lá no Sermão do Monte sobre a felicidade que está colocada aí à nossa disposição, em nossas mãos simbolicamente, dependendo das nossas escolhas. Mas aí ele questiona como ser feliz se ainda existe conosco, teimamos carregar conosco o orgulho. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Eis a fonte de todos os vossos males, dos nossos males, o orgulho. E aí ele dá uma receita: dedicai todos vós, pois, a destruí-lo,
se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, a lei que o Cristo veio nos ensinar de forma exemplificada. A religião que o Cristo deixou para todos nós, a religião do amor. Então esta é a lei que nós precisamos nas nossas condutas do dia a dia, a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei de justiça. E ainda ele acrescenta, porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração? Por que nós nos apegamos tanto às coisas materiais aqui deste mundo e não buscamos com maior afinco, com maior disposição, com maior entusiasmo, conforme ele nos fala aqui, aquilo que toca o nosso coração ou que virá tocar o nosso coração? E aí Adolfo, mais adiante na mensagem, ele ainda nos diz: quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem eles ter de se corrigirem de seus defeitos? Então aqui ele faz esse questionamento muito importante e muito acertado, que quando a consideração que se concede às pessoas é medida pela sua riqueza, por que ele vai querer realmente trabalhar para se transformar, para corrigir os seus defeitos, se nós os consideramos, neste caso, se consideramos estas pessoas nós que ainda agimos desse jeito, que ainda medimos e gostamos de ser medidos pelas riquezas materiais? Quando é que verdadeiramente nós iremos trabalhar pela e para a nossa transformação, corrigir os defeitos, não matar o homem velho, mas transformar este homem velho em um homem novo, em um homem transformado, em um homem restaurado, conforme nos orienta o apóstolo Paulo, que precisamos constantemente trabalhar para restaurarmos, para transformarmos este homem velho em um homem novo, ou seja, realmente transformado pelo amor e para o amor. E ainda Adolfo acrescenta na sequência mais algumas informações da seguinte maneira. Na sequência deste item de número 12, ele nos diz da seguinte maneira. Perdemos aqui o contato, mas voltamos. Aí ele nos diz da seguinte maneira: pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na sua aflição. Então aqui, Adolfo, ele nos chama a atenção para realmente nós trabalharmos, retomarmos com coragem o nosso caminho de transformação, porque Deus envia na sua misericórdia, envia remédio para o socorro, aquele socorro inesperado em relação a nossas aflições. Então é preciso que tenhamos verdadeiramente boa vontade para seguirmos adiante, realizando em nós o processo de transformação. Não é possível nós transferirmos para outras criaturas o processo de transformação que pertence unicamente a nós mesmos. Então somos nós quem precisamos trabalhar pela e para a nossa transformação. Então aqui Adolfo
ainda nos chama a atenção da seguinte maneira: abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas, ou seja, estas almas, esses espíritos amigos, nos dirão que lá, ou seja, no mundo espiritual, é o maior, quem for o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Então aqui Adolfo nos chama a atenção desta forma, da mesma forma que Jesus nos chama a atenção em relação àqueles maiores aqui na Terra, que serão maiores, via de regra, no plano espiritual, que aqueles que se humilhar serão exaltados no plano espiritual, que aqueles que se exaltarem aqui na Terra, ou se engrandecerem aqui na Terra, via de regra serão, digamos assim, diminuídos no plano espiritual. E aí Adolfo, ele encerra esta belíssima mensagem nos falando ainda o seguinte: que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante de Deus, diante do Eterno e Todo-Poderoso, o nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Aqui ele nos fala sobre humildade e caridade, conforme nós encontramos no capítulo de número 15, no item de número 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos amigos nos informam como sendo o único caminho para a salvação. Caridade e humildade, eis o único caminho para a salvação. Então precisamos buscar constantemente este caminho através da prática da caridade e da humildade. Então aqui fechamos este parêntese em O Evangelho segundo o Espiritismo para recorrermos às palavras de Emmanuel, no capítulo de número 17, como já falamos no início, no Livro da Esperança. Este capítulo 17 tem como título Supercultura. Então aqui Emmanuel, ele começa nos dizendo o seguinte, que alfabetizar e instruir sempre. Então aqui ele nos chama a atenção que é necessário, é imprescindível para nós aqui na Terra, alfabetizar e instruir sempre. Porque sem a escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. Prestemos atenção nesta informação de Emmanuel, que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. Então aqui ele nos fala que o que nos falta verdadeiramente é educação espiritual, que as maiores calamidades através de guerra aqui na Terra não foram causadas por pessoas sem instrução, sem inteligência desenvolvida, sem instrução intelectual, mas com intelectualidade altamente desenvolvida, mas não educada espiritualmente falando. Então aqui ele nos fala que sem a escola nós ficaríamos embaraçados na condição aí de numa selva da ignorância. Então precisamos das escolas para desenvolvermos constantemente a nossa inteligência, mas nós precisamos do Evangelho de Jesus para desenvolvermos esta educação, desenvolvermos esta outra asa, que é a educação espiritual. E aí Emmanuel acrescenta que a intelectualidade entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje resolver todos os problemas
causado pelas trevas. Então é preciso, sem sombra de dúvida, desenvolver a intelectualidade, mas não nos esquecermos de desenvolvermos também a verdadeira educação, a educação espiritual. Ainda ele diz que a supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Nós desenvolvemos, criamos grandes cidades, mas ao mesmo tempo nós criamos outros mecanismos que arrasam, que podem arrasar as nossas cidades. Ele fala que, usando a nossa inteligência, nós construímos embarcações, mas ao mesmo tempo construiu-se torpedos que colocam essas embarcações a pique, estruturou asas metálicas, aqui ele falando dos aviões, mas ao mesmo tempo tem os bombardeiros que podem destruí-los. Aqui ele fala que, usando a nossa inteligência, nós construímos máquinas maravilhosas, mas que essas máquinas também são utilizadas para destruir o ser humano, para destruir a raça humana. Que nós organizamos, construímos hospitais eficientes e, de quando a quando, nós superlotamos esses hospitais, usando todas as suas dependências com mutilados e feridos enfileirados por ela mesma, ou seja, pela raça humana, nas lutas de extermínio, ou seja, nas guerras. E ainda ele diz que nós desenvolvemos cirurgias sofisticadas, mas ao mesmo tempo desenvolveu-se técnicas para assassinar criaturas indefesas através do aborto. E aí, por último, ainda ele lembra sobre as incursões a pleno espaço, usando a nossa ciência na astronáutica. Isto ele falando em 1964, porque este livro foi psicografado em 1964, quando o homem estava se preparando para ir fazer aquela visita à Lua, que aconteceu em 20 de julho de 1969. Então ele fala de tudo isto, e aí ele fala que, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos foguetes balísticos para também destruir a raça humana. E aí ele encerra estas reflexões neste capítulo 17, nos falando o seguinte: iluminemos o raciocínio sem esquecermos os sentimentos. Ou seja, desenvolvamos a asa do raciocínio, sem esquecermos desenvolvermos a outra asa, a asa do sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Então aqui ele fala o inverso: é preciso aperfeiçoar o sentimento, burilar o sentimento, sem também nos esquecermos de desenvolvermos a intelectualidade. Sem sombra de dúvida que um dia nós alcançaremos esta condição de termos estas duas asas desenvolvidas, a asa do raciocínio e do sentimento, e alçarmos voos mais altos. Porque, sem sombra de dúvida, uma ave, por mais exímia voadora que seja, se não tiver em perfeito estado uma das asas, ela não conseguirá voar como é comum as aves da sua espécie. Então precisamos desenvolver estas duas asas para termos condições de alçar voos mais altos, sim, e precisamos trabalhar para isto. E aí Emmanuel encerra dizendo que o Espiritismo, para nos auxiliar, a bondade infinita de Deus, através de Jesus de Nazaré e os seus mensageiros, nos encaminhou o Espiritismo. Que o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Por isso, educação espiritual. Então, o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Exatamente por isso que aqui nos encontramos, nesta universidade da alma. Aqui estamos, nessa sala de aula, aprendendo com os nossos mestres do plano superior.
Então ele fala que o Espiritismo é esta universidade da alma, e nesse sentido vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade. Então Jesus, o mestre por excelência, nos ensina constantemente, nos ensinou e continua nos ensinando, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama, a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, para que esta chama da cabeça, ou seja, da intelectualidade, ela possa realmente derramar e trazer a felicidade, nós precisamos constantemente desse óleo do coração, ou seja, dos sentimentos, desenvolvermos os sentimentos e ao mesmo tempo desenvolvendo o nosso raciocínio. Por isso, nós precisamos buscar constantemente as escolas oficiais aqui do mundo, conforme nos fala aqui Emmanuel, neste livro da Esperança, neste capítulo 50, nesse capítulo 17, e também no livro O Consolador, em questões que ele trata deste assunto, e ao mesmo tempo trabalharmos constantemente no bem, na verdade, desenvolvendo os nossos sentimentos. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado pela confiança. Esses irmãos da fraternidade Degraus de Luz de Itaquera, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade da semeadura. Vamos neste momento, meus irmãos e irmãs, fazermos a nossa prece, a prece de encerramento de mais este momento de estudo, de reflexões, agradecendo ao Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou e que constantemente encaminha para nós, envia para nós, através dos seus mensageiros, mais ensinamentos, esclarecendo, ampliando, jogando luz sobre os seus ensinamentos para que possamos entender melhor e mais esclarecidos nós colocarmos em prática na nossa vida, nas nossas menores atitudes do dia a dia. Gratidão aos espíritos amigos, gratidão a todos os encarnados que aqui também se fazem presentes virtualmente, pelas vibrações, pela companhia, e até uma próxima oportunidade. Gratidão imensa a Deus, gratidão imensa a Maria Santíssima, nossa Mãe. E até breve, meus irmãos e irmãs, quando pretendemos aqui nos reunir mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus.